Você já identificou quais são os principais problemas da cidade? Olha, eu costumo dizer que a cidade do Rio de Janeiro vive uma tempestade perfeita. Você pode olhar para qualquer lado da política pública que você vai encontrar deficiência. A questão da saúde salta aos olhos, a população de rua, a gente não pode aceitar que 15 mil pessoas vivam, né, em uma situação de vulnerabilidade na questão da rua. E aí as causas delas estarem na rua são causas diversas, né? Vai desde uma pessoa que constrói uma casa na árvore, na lagoa, porque não tem dinheiro para ir para casa, até as pessoas que estão vivendo e gerando seus filhos na rua, né? Acho que a questão hoje na cidade do Rio de Janeiro é a placa que você mais vê é a placa do aluga-se do vende-se. Então você vê essa questão econômica e financeira, eu acho que tem que ser enfrentado, a questão do comércio, um terço da população, perdão, um terço da vaga do primeiro emprego passa pelo comércio, né? A questão do trânsito, essa enorme confusão que a gente vive, a questão mesmo, né? A recente questão da linha amarela, a maneira como o prefeito resolveu, né, encerrar uma concessão. Eu não estou nem fazendo a discussão aqui se deve ou não deve encerrar a concessão. Eu estou falando das práticas que se adotaram para resolver um problema que obrigatoriamente tinha que ter um outro caminho jurídico. Então eu acho assim, hoje há um grupo de pessoas que estão estudando os problemas da cidade, mas pelo que eu te falei, eu acho que a gente tem grandes desafios para trazer a nossa cidade de volta, para mostrar que essa cidade há muito tempo deixou de ter esse espírito, né, de uma cidade maravilhosa, considerando os problemas que a nossa cidade enfrenta. Marta, você tocou na questão da linha amarela, que seria uma das perguntas também, é que o Crivella encampou a linha amarela de uma maneira um pouco assim brutal, e agora tem uma pendência jurídica, até uma confusão. Você já deu sua opinião sobre isso, mas qual seria a sua solução para essa questão da linha amarela? Eu acho que nós vivemos num regime, né, que pensa apreciação pela lei, né? O que a gente viu ali foi todo mundo quebrando algo que foi construído. Nós vamos pagar uma multa por aquilo que fizemos, não só pelos dias parados, mas também pelo dano que a prefeitura causou. Então eu acho assim, eu quero saudar a memória de Brizola, que não permitiu que se tivesse qualquer tipo de pedágio na linha vermelha, né? Então eu não acho que nós podemos voltar até a analisar essa possibilidade de não ter o pagamento de um pedágio, de uma tarifa, seja lá o que for, mas não da maneira como a prefeitura conduziu, né? E no meu modo de ver, é uma condução eleitoreira, porque ele achou que isso ia render a ele votos, e aí a gente vive num sentimento de insegurança jurídica. Quem é que vai querer firmar qualquer tipo, né, de contrato ou qualquer coisa com uma prefeitura que resolve a seu modo tomar as suas decisões? Então, eu acho que vamos respeitar a lei e os ditames que a lei tem nesse sentido. Não estou discutindo aqui, por isso que eu digo, né, quero reviver a memória de Brizola, que não permitiu que tivesse qualquer tipo de cobrança quando se inaugurou a linha vermelha. Essa não foi a decisão, mas vamos seguir os ditames do Estado democrático que manda, né, a apreciação através do Poder Judiciário, do contrato, todas as regras necessárias para o cancelamento de um contrato. Marta, o Bolsonaro deu uma entrevista ontem à Record, dizendo que há 80% de chance dele criar um novo partido e lançar candidato na maioria das cidades. No caso, como ele é do Rio de Janeiro, é bem provável que ele lance um candidato muito próximo a ele. E pelo desempenho que ele teve em 2018, esse candidato deve sair já com uma base forte nas eleições municipais do ano que vem, 2020. E vai ser um adversário já seu, né, no caso de você realmente ser uma candidata à prefeitura. Isso deve nacionalizar muito as eleições municipais, pelo menos aqui no Rio de Janeiro.
Você acha que isso vai ser bom para o Bolsonaro ou ruim para ele? Olha, eu participei na semana passada, assisti o Reage Rio, né? E uma das questões que foram colocadas ali, que eu concordo plenamente, é a gente trazer a eleição municipal para a escolha do que a cidade precisa, né? Então, vamos olhar os problemas da cidade e escolher esse candidato, né, de acordo, primeiro, com as nossas ponderações políticas, aquilo que desejamos, né? E segundo, olhando para a cidade. Eu acho que esse movimento do Bolsonaro, sem dúvida nenhuma, vai polarizar, sob certo aspecto, a questão nacional. Não acho que isso seja difícil de acontecer. Por outro lado, a lei eleitoral, quando ela não permite que você faça a coligação na proporcional, isso vai impor, de certa forma, que os partidos tenham candidatos. Então, nós vamos ver aí, né, um número expressivo de candidatos. Agora, eu também acredito muito no bom senso das pessoas, né? Então, eu acho que as pessoas vão também olhar para o resultado desse, e lá na frente a gente já vai ter mais de um ano de governo, o resultado concreto do que foi isso, né? E eu acho que vai ter um momento que as pessoas vão ter bom senso e vão olhar e dizer assim, bom, aquilo que eu escolhi lá atrás realmente foi bom para o meu país? Aquilo que foi dito para mim que seria um plano de governo, realmente aquilo aconteceu? Isso ajudou a melhorar a economia? Isso ajudou a reduzir por si só a questão da segurança, que foi um tema que foi tão colocado? Então, eu não tenho medo da polarização da campanha, né? Não tenho medo disso, até porque eu tenho muito orgulho do candidato do PDT, que é Ciro Gomes, e eu não tenho a menor dúvida que Ciro, se eleito, transformaria esse país numa nação. Agora, eu quero te dizer o seguinte, eu quero olhar para a cidade, eu quero ser um candidato que vai estar olhando para a cidade e apresentando, né, as propostas para a cidade. Eu não, mesmo que essa, de alguma maneira, como você, essa análise, como você bem colocou, que essa questão possa ser polarizada, na minha campanha, eu vou estar discutindo a cidade do Rio de Janeiro. Ótimo. Marta, eu entrevistei o secretário do PSB, aqui no estado do Rio, né? E a gente estava conversando sobre justamente essa tentativa de criar a criação de um polo para fugir um pouco da polarização excessiva do Bira Marx. E você acha que é possível, com a entrada de um candidato muito ligado ao Bolsonaro, com essa possível polarização forçada da campanha, essa criação desse polo que não seja tão ligado a um polo ou outro? Eu acho que a gente está tentando construir isso e vai estar realizando um seminário, né, entre PDT, PSB, PCdoB. Eu acho que a gente está tentando, pelo menos, sentar e conversar e olhar para esse cenário e buscar a melhor estratégia, né? Eu quero te dizer que eu tenho o maior respeito pelo Molon, que representa aí o PSB, quero te dizer que eu tenho o maior respeito pelos companheiros do PCdoB, né? E eu acho que a nossa missão é essa mesmo. E quando eu olho para o cenário, né, na cidade do Rio de Janeiro, de modo particular, eu acho que, primeiro, acho que a cidade não suporta amador, tá? Eu acho que a experiência atual do governo Crivella, e quando eu falo tempestade perfeita, porque eu não consigo, eu queria que as pessoas me dissessem, não, nesse campo, não no campo político, mas no campo das estratégias, das ações, né? Aqui vai-se bem. Não há uma notícia boa para o cidadão carioca, não há uma notícia que a gente possa dizer, não, ali deu certo. Eu quero te dizer que eu não faço coro com aqueles que dizem quanto pior, melhor. Não, eu quero meu país bem, eu quero minha cidade bem, eu não faço esse coro. Então, eu acho que haverá um momento que nós vamos ter que decidir, né? Mas eu acho que esses três partidos, pelo menos, sinalizam a sua capacidade de diálogo. Porque o que a gente vê em outros cenários é que é mais ou menos um contrato de adesão, né? Vem para cá, mas vem na condição de uma adesão, né? A titularidade é minha,
não é isso que a gente está querendo construir. Eu acho que a gente está querendo construir uma ponte de conversa, né? E eu acho que esses três partidos, por si só, têm na sua história uma capacidade de interlocução, e esses três partidos acho que estão tentando construir um cenário que pode ser diferente. Porque eu também volto a te dizer, eu acredito no bom senso das pessoas. Eu acho que vai ter um momento que ninguém aguenta mais fake news, ninguém aguenta a polarização, e há uma avenida para ser percorrida, mostrando, olha, tem aqui uma pessoa, um candidato, uma candidata que demonstrou que tem valores políticos muito interessantes e que tem uma ideia, um programa de governo para essa cidade. Então, eu acho que tem uma avenida aí para ser caminhada, e eu acho que nós podemos construir essa trajetória. Marta, você mencionou aí o fato de ter forças que querem só emprestar uma titularidade. Eu imagino que você pensou na candidatura do Marcelo Freixo e no discurso de haver uma união da esquerda no Rio de Janeiro em torno de uma candidatura. Você acha que essa possibilidade de haver essa união da esquerda em 2020, sob a liderança de Marcelo Freixo, você acha que isso aí está excluído? Eu quero te dizer o seguinte, a política é ciência de um contexto em um determinado momento, tá? Então eu quero te dizer que hoje eu sou uma militante do PDT. Eu estou à disposição do meu partido para esse desafio que foi colocado. Do lado de lá, o meu partido me diz, teremos uma candidatura própria e a nossa candidata é a Marta Rocha. Se houver algum outro momento diferente, eu não serei vice de ninguém, tá? Eu quero te dizer que não dá para você chamar para uma conversa sob a perspectiva que o outro vai ser seu vice. Por isso que eu falo do contrato de adesão, tá? Entendi. Mas eu quero te dizer assim, hoje o PDT terá uma candidata, essa candidata é Marta Rocha, e eu estou à disposição do meu partido. Se houver uma mudança nesse contexto, que eu não acredito que haverá, né? Não com uma força que está lá do outro lado, no outro extremo, né? Aí eu acho que o PDT vai ter que arrumar uma outra vice. Eu não serei vice de ninguém, mas eu respeito e acho que todas as candidaturas são legítimas. Eu acho que é legítimo ao Molon, legítimo ao Brizola Neto, legítimo ao Marcelo Freixo ter sua candidatura, como é legítimo a Marta Rocha ter sua candidatura. Eu não vejo nada de irregular nisso. Eu só quero te dizer o seguinte, é que em algumas tentativas de articulação, né, a proposta que se traz nunca é a proposta de jogar o outro como o titular da campanha, né? Por isso que eu acho que política não é ciência do futuro, não se faz futurologia com política. Política é negociação. E eu quero te dizer que eu não faço política com fígado. Eu sempre faço a política com serenidade, né? E eu estou no mundo para construir pontes. Então, não faço política com fígado, e acho que a gente tem aí, volto a te dizer, né? Uma avenida para percorrer no sentido de conjugar o que é melhor para a cidade do Rio de Janeiro. Marta, um dos principais problemas do Rio de Janeiro é o desemprego. O Rio ele é campeão em desemprego no país, uma das capitais que tem maior índice de desemprego, e é uma cidade que vive de serviços, né? Tem potencial de turismo muito grande. No entanto, você vê as praias aí abandonadas, você não tem nenhum investimento nesse sentido. Como você acha que a prefeitura pode ajudar a elevar, a reduzir o nível de desemprego na cidade? Eu gostei quando você falou do turismo, porque o turismo é o novo petróleo. E essa cidade que tem, né, uma vocação natural para o turismo, porque tem um povo acolhedor, né, tem um belo cenário, né, tem uma perspectiva de grandes eventos, de produzir eventos. A gente viu o show que foi literalmente o Rock in Rio, né? Então eu acho que a prefeitura é uma incubadora de oportunidades, né? O que a prefeitura tem que fazer é fazer a conjugação
dessa situação, né? Dessas oportunidades. Então eu volto a dizer, né? O Rio de Janeiro, ele tem 2 grandes eventos tradicionais, o Réveillon e o Carnaval. Ele tem a possibilidade agora do Rock in Rio. O que vai ser no ano que vem, né? Esse Congresso Internacional de Arquitetura, isso vai polarizar para a cidade do Rio de Janeiro, não só o Congresso em si, mas a gente verdadeiramente vai ter um olhar para a cidade nos próximos 20 anos, né? O que pensa, que a gente vai poder discutir aí a questão do urbanismo. Então eu acho que a prefeitura, ela pode e deve fazer isso. E eu acho que a prefeitura, ela tem como se movimentar para que possa haver uma geração de emprego, né? Eu acho que isso tem que ser um compromisso da prefeitura, de buscar, não é abrindo concurso público, não é isso, mas é abrindo oportunidades, né? Chamando as pessoas e construindo oportunidades para enfrentar essa questão, sobretudo sobre esse olhar que o Rio de Janeiro é, antes de tudo, uma cidade, né, de prestadores de serviços. Marta, eu queria falar um pouco sobre meio ambiente, né, que muito se fala sobre a questão ambiental na Amazônia. Agora a gente tem essas manchas de óleo aí chegando na costa do Nordeste. A gente já ouviu que pode chegar, inclusive, no Rio de Janeiro, o que afetaria também muito turismo no Rio. Mas sobre o meio ambiente de uma forma geral, você tem alguma ideia de como a gente pode ter uma política ambiental para o Rio de Janeiro, assim, mais eficaz, mais inteligente? Eu acho que não dá para pensar em êxito em nada, até na agricultura, se não pensar no respeito ao meio ambiente, né? Acho que a gente viu um pouco nessa questão aí das queimadas, né? O quanto a questão do meio ambiente, até no respeito ao meio ambiente, pode impactar o Brasil, né? No sentido até dos acordos estrangeiros. Eu acho que é pensar em tudo, né? Eu te confesso que nesse momento eu ainda não pensei numa política específica para o meio ambiente, mas eu tenho um entendimento que não há nada que você possa fazer sem pensar na sustentabilidade, sem pensar nessa questão ambiental. Então, acho que essa questão ambiental, ela tem que ser visitada de forma transversa. Em tudo que você passar, está passando pelo transporte, pensar no meio ambiente. Tudo que você caminhar, você de alguma maneira pensar, ter esse compromisso com o meio ambiente. Marta, e sobre mobilidade urbana, que também é um dos principais problemas do Rio de Janeiro. Você tem muita gente que trabalha no centro e perde 3, 4 horas por dia no transporte público. Você tem a cidade toda altamente engarrafada, um caos total. Você tem algum projeto de investimento em melhora da mobilidade urbana? Eu acho que todo mundo tem que pensar na mobilidade urbana. Há uma pesquisa que diz que as pessoas, dependendo do ponto onde elas estejam, elas vão levar de 2 a 4 horas para estar, se você considerar o trajeto de casa para o trabalho e do trabalho para casa, né? Eu acho que a gente tem uma dependência muito grande na questão do ônibus, né? Eu acho que essa questão tem que ser enfrentada. Eu acho que a gente tem que repensar, né, os trajetos para tentar solucionar toda a questão do transporte, não só na sua segurança, mas também nos corredores necessários para você se deslocar. E a gente tem essa questão aí que, pelo visto, o próximo prefeito vai herdar, que é a questão ainda da Niemeyer, né? Essa questão que é uma via importantíssima fechada e que não há uma solução, da mesma forma que houve a intervenção do BRT e o interventor foi embora e nenhuma novidade, nada foi decidido, e sim a necessidade de uma consultoria e agora retomada pelos antigos dirigentes do consórcio. Então isso mostra esse grande imbróglio, né? Então eu acho que se deter nesses dados e pensar num programa específico, né? E eu quero te dizer que a gente iniciou um grupo de trabalho para atingir todos esses elementos importantes das políticas públicas. Eu acho que é um compromisso fundamental de qualquer candidato. Uma solução óbvia para a mobilidade urbana seria o transporte ferroviário, né, que todas as grandes capitais do mundo usam em grande escala,
metrôs, VLTs, são muito caros, né, e requer investimento muito grande, mas o mundo inteiro investe nesse sentido. Quem fala muito sobre isso é o arquiteto Sérgio Magalhães. Ele fala exatamente de outras experiências em que você conseguiu êxito nessa questão do transporte ferroviário. Claro que isso é algo para ser pensado, mas eu também quero te dizer com muita verdade, né, que a gente está estudando todos esses temas e que vai, sem dúvida nenhuma, buscar uma proposta eficiente no campo do transporte. Marta, uma pergunta, voltando para a política, né, assim, nível mais partidário, também cultural, né, o Bolsonaro, ele, aqui no Rio de Janeiro, ele teve quase 60% dos votos no primeiro turno, o Ciro teve quase 20%, o PT teve 11%. A que você atribui essa votação tão expressiva do Bolsonaro na cidade do Rio de Janeiro, onde em outras eleições a esquerda ganhou? Eu acho que a cidade do Rio de Janeiro faz parte desse contexto que foi estabelecido no Brasil, né? Havia sim uma insatisfação, né? Eu acho que a questão da segurança foi algo que interferiu muito e, sem dúvida nenhuma, o episódio da facada potencializou, né, a votação para o Bolsonaro. Eu assisti uma entrevista num canal de TV em que uma pessoa próxima ao Bolsonaro teria dito que ele mesmo, após o episódio da facada, ele mesmo narrou que ele sabia que tinha aumentado em muito as chances dele ser o novo presidente do Brasil. Então eu acho assim, a gente tem que lamentar isso ter acontecido, né? Eu volto a te dizer, eu tenho muito orgulho do nosso candidato Ciro Gomes. Eu acho que Ciro, se tivesse no segundo turno, o resultado das eleições seria totalmente diferente, porque eu acho que a gente levou para o segundo turno a polarização que havia se estabelecido entre PT e PSL. Eu tenho convicção que se houvesse um segundo turno com Ciro presente, o resultado seria outro, né? Mas eu acho que o Rio de Janeiro faz parte desse contexto que foi polarizado, portanto, tá aí o resultado. Marta, recentemente saiu uma pesquisa no Datafolha sobre rejeição aos partidos, né? Basicamente 2 partidos, PSL e o PT. Os 2 partidos com uma rejeição muito alta. E no caso do PT, em famílias com renda acima de 5 salários, né, rejeição que chega a 59%. E essas famílias com 5 salários, em geral, não é elite, né? Marido e mulher, cada um mais ou menos com 2 salários. E isso a nível nacional. A que você atribui esse surgimento do antipetismo que acabou sendo tão determinante na campanha? Eu acho que, eu volto a te dizer, é fruto desse cenário que se estabeleceu. Havia nitidamente, né? Nós tínhamos passado por 2014, em 2014 você já tinha tido, né? Essa casa, por exemplo, teve uma renovação, não foi a primeira vez em 2018, em 2018 essa renovação também aconteceu, né? Mas eu acho que faz parte disso, eu acho que havia uma insatisfação adormecida nas pessoas, né? Uma insatisfação que não era verbalizada, né? Lamentavelmente, não foi possível a esquerda demonstrar o que atingiu diretamente o PT, né? Eu lamento tudo isso. Eu acho que faz parte desse cenário, e nesse cenário as pessoas demonstraram a sua insatisfação, que está calcada na questão da segurança, está calcada na questão do desemprego, está calcada na questão da ética. Isso ficou muito polarizado, então eu acho que o resultado está aí. Eu tenho pena não é a palavra certa, mas eu lamento que as pessoas não tenham visitado a história do PDT, que é um partido que as conquistas trabalhistas foram feitas pelo PDT, né, que tem um compromisso com a educação, que tem um compromisso com a ética. Eu lamento verdadeiramente que as pessoas não tenham percebido, né,
que havia uma outra solução, né, que não seria necessariamente caminhar para o outro lado, que era a candidatura de Ciro Gomes.